Vamos falar um pouco de dinheiro. Princípios de dinheiro na Bíblia. Tem princípios sobre o dinheiro na Bíblia? Tem muito. Tem mais versículos falando sobre isso do que de reino de Deus. O nosso cérebro entende que a nossa vida vale a pena, que vale a pena continuar servindo esse Deus, que vale a pena continuar buscando a Ele. E o nosso cérebro diz assim: uau, essa vida é extraordinária, eu quero viver mais, eu quero conquistar mais, eu quero fazer mais. Quer vencer a depressão? Aleluia. Daqui a pouco a gente lê o texto, tá bom? Quero agradecer a Deus, pastor Alan também, para mim, pelo convite, pela confiança de trazer aqui a palavra para essa igreja, e é um prazer estar aqui. Faz tempo que eu não venho aqui congregar com os irmãos. Quem aqui me conhece? Quem aqui me conhece? Levanta a mão. Alguns irmãos me conhecem, né? Sou Daniel Freschi, já pastoreei algumas igrejas, hoje sou presbítero, e tenho o privilégio de estar apresentando um programa lá na TV Viva Promessa que se chama Mais Valor. Se você assiste os programas da TV Viva Promessa, lá dentro tem um programa que fala sobre finanças, tá? Fala sobre finanças à luz da Bíblia. E eu fico feliz pela igreja estar abrindo a mente e os olhos para essa parte tão importante da vida, que é as finanças do crente, as finanças do cristão. E essas finanças têm que ser uma finança com um propósito. O dinheiro precisa ter um propósito na nossa vida. E falando sobre esse tema, né, trabalhando com isso e falando sobre esse tema, o Senhor nos deu a oportunidade de escrever um livro, tá? Um livro, Como o Dinheiro Funciona. E eu te faço uma pergunta: você sabe como o dinheiro funciona? Alguém já te ensinou como o dinheiro funciona? Lá na escola, no primário, já te falaram como o dinheiro funciona? Na faculdade te ensinaram como o dinheiro funciona? Eu não quero aqui esgotar o assunto, mas eu quero mostrar no livro princípios bíblicos sobre o dinheiro, sobre finanças, e como isso aplicado na nossa vida, a nossa vida é transformada, a nossa vida é modificada. Então, vocês terão a oportunidade de adquirir o livro, tá bom? À tarde nós estaremos aqui falando com empreendedores, o presbítero Joazir estará aqui conosco também, e você que não é empreendedor pode vir também, porque mesmo em casa você empreende, né? Uma esposa dona de casa, ela empreende. Empreender é fazer algo crescer, algo prosperar. Então, se você quer aprender a prosperar, venha à tarde também, nós estaremos aqui. Amém? Então vamos falar hoje sobre princípios da verdadeira prosperidade. O que é prosperidade, né? Prosperidade, esse termo no meio gospel, né, no meio evangélico, ele ficou um pouco distorcido devido à teologia da prosperidade. Nós não acreditamos na teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade, ela diz assim: Deus é rico, eu sou filho de Deus. Deus é meu pai, então eu sou rico. Se eu não sou rico, é porque eu não estou assumindo a minha condição de filho. Então eu tenho que dizer: ô Deus, eu sou teu filho, por que eu estou passando dificuldade? Por que eu estou passando luta, provação financeira? Então eu posso exigir de Deus, se eu der o dízimo, se eu der uma oferta, então eu posso exigir: Senhor, esse mês te dei o dízimo, por que o dinheiro não deu? Faz alguma coisa, né? Então essa é a teologia da prosperidade. Não é essa que nós cremos. Amém? Existe a teologia da miséria também, que eu, para ser fiel a Deus, eu tenho que ser pobre, miserável, passar dificuldade, provação, luta. Quanto mais prova eu passo, mais sinal que eu sou filho de Deus. Então essa é a teologia da miséria, que para eu ser uma pessoa fiel a Deus, eu preciso passar dificuldade. Toda pessoa que passa dificuldade é mais fiel a Deus. Isso é mentira. Existem
pessoas sem recursos financeiros, pessoas escassas, pessoas que não têm recursos e servem a Deus. Existem pessoas assim? Sim. E existem pessoas que são pobres, escassos e são orgulhosas? Existem também. Então não tem a ver com ter ou não ter para ser próspero, ser servo e filho de Deus. A prosperidade na Bíblia, ela começa lá no Gênesis, porque o nosso Deus é próspero. Prosperidade, então, o conceito de prosperidade é crescimento. Crescimento. Quando eu cresço, eu prospero. Quando eu cresço em conhecimento, estou prosperando. Quando eu cresço financeiramente, estou prosperando. Quando minha família cresce em amor, em qualidade de comunicação, em todas as áreas, eu estou prosperando. Porque a prosperidade é divina, a prosperidade é de Deus. Lá no Gênesis, tudo que Deus fez prospera. Ele mostra isso lá no Gênesis. Ele pega, olha para a terra e diz: terra, produzam sementes de todos os tipos de árvores, de flores, de ervas. Produzam, cresçam, multipliquem, prosperem. A vegetação prospera? Prospera. Eu digo sempre que até o mato prospera, né? O mato prospera. Como que eu fico com raiva do mato? O mato prospera, ele não tem cérebro, não adora a Deus, não ora, e ele prospera. Deus olha para os mares, para os rios e fala: encham-se de cardumes de peixes de todas as espécies. E Deus não é escasso. Ele poderia fazer só 10 tipos de peixe, assim estava bom demais, né? A gente já ia... Mas ele fez peixe de tudo quanto é cor, de tudo quanto é tamanho. Ele foi fazendo, ele foi fazendo, ele foi criando, foi criando, foi criando. Ele podia estar criando até hoje, mas uma hora ele falou: tá bom. E disse para os peixes: prosperem, cresçam, multipliquem-se. E eles prosperam, os peixes prosperam no mar, enchem os mares. Os animais da mesma forma. E quando ele olha para o homem, ele também dá uma ordem: cuidem de tudo isso que eu dei e também prosperem, cresçam, governem, dominem, multipliquem-se. Então há uma ordem lá na criação para tudo prosperar. E aí a Bíblia, ela vai nos mostrar princípios que nós precisamos obedecer para que essa prosperidade alcance a nossa vida. Um dos princípios que tem na Bíblia é oração. Oração é bom, né? Crente precisa orar? Precisa orar, né? Mas existe um princípio que Deus gosta mais do que oração, sabia? Deus gosta que você ore. Mas tem um princípio que Deus gosta mais, que você faça, que eu faça. É a adoração. Adoração também é bom, né? Nós adoramos, ouvimos aqui o coral, ouvimos o grupo, louvamos juntos. Isso elevou o nosso espírito próximo e junto a Deus. Mas existe algo melhor e maior do que a adoração. Ler a palavra? Muito bom. A gente precisa ler a palavra? Precisa. A gente lê menos do que deveria. Poderíamos ler mais. Hoje eu digo que nós nem precisamos ler a Bíblia já lê para nós, né? Tem aplicativos da Bíblia. Então hoje a Bíblia está aí à disposição de todo mundo, e é importante esse princípio de ler, de estudar, de receber as instruções bíblicas, mas existe um princípio maior do que esse. O princípio que nós queremos falar nesse texto. Gostaria que todos lessem juntos aqui. Vamos ver se dá para ler, né? Tá bom? Vamos lá? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Jesus prega o Sermão do Monte, e aí quando ele termina, ele para, fecha a Bíblia e diz para a multidão: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. A chuva veio, o rio veio, o vento veio, ela não caiu. Mas aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será semelhante ao homem que construiu sua casa na areia. Veio o vento, a tempestade, os rios, o vento, deram firmes contra ela e ela caiu. Prática, meus irmãos, prática é o que Deus mais gosta de nós, da nossa parte. O princípio que Ele gosta mais é a prática. Isso é dito na Bíblia. Obedecer é melhor do que sacrificar. Sacrificar. Você pode orar muito, 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 mas se não obedecer, não funciona. Você pode adorar muito, adorar, mas se não obedecer, não funciona. E a Bíblia tem princípios poderosos, e hoje é incrível como a ciência, ela pega esses princípios e diz: é verdade, funciona. Foi falado logo no começo aqui de um princípio: gratidão. Gratidão é um princípio. Você quer ser uma pessoa feliz? Quer ser uma pessoa próspera? Seja grato. Olha para a sua vida e comece a agradecer por tudo de bom que ela tem. E para de reclamar do que não está bom na vida. Essas coisas que não estão boas, não importa. Importa que Deus está cuidando de nós. E quando somos gratos, o nosso cérebro entende que a nossa vida vale a pena. Que vale a pena continuar servindo esse Deus. Que vale a pena continuar buscando a Ele. E o nosso cérebro diz assim: uau, essa vida é extraordinária. Eu quero viver mais. Eu quero conquistar mais. Eu quero fazer mais. Quer vencer a depressão? Seja grato. Quer vencer a ansiedade? Seja grato. A ciência comprova isso e a Bíblia pede para a gente fazer isso. Amém? Então, existe um conjunto de normas e padrões que todos nós precisamos obedecer para que a prosperidade, verdadeira prosperidade, nos alcance. Vamos falar um pouco de dinheiro. Princípios de dinheiro na Bíblia. Tem princípios sobre o dinheiro na Bíblia? Tem muito. Olha só, 2.350 versículos falam sobre o quê? Dinheiro, finanças e riqueza. 2.350 versículos falam disso. Tem mais versículos falando sobre isso do que de reino de Deus. Por quê? Deus é dinheirista? Não. Ele sabe que a gente convive com dinheiro todo dia. Todo dia a gente fala de dinheiro. Tem dinheiro, não tem dinheiro, tem que comprar isso, não tem que comprar, tenho que ganhar, tenho que ir atrás. Tem gente que diz: eu tenho que matar um leão por dia para conseguir o dinheiro, trazer o dinheiro para casa. O dinheiro faz parte da nossa vida o tempo todo. E se a gente não sabe como ele funciona e não sabe lidar com o dinheiro, a nossa vida, ela não é próspera, não é abençoada. Não é abençoada. O dinheiro, ele é apenas uma ferramenta que é utilizada por nós. Assim como uma faca é utilizada por um cirurgião para fazer uma cirurgia e curar alguém, uma faca também pode ser utilizada para matar alguém.
Portanto, o dinheiro não é ruim nem bom. O que importa é o nosso coração com relação ao dinheiro. Por isso, Deus nos instrui na palavra dele como a gente lida com o dinheiro, como a gente lida com a riqueza, como a gente lida com as finanças. Então, a palavra de Deus vai falar sobre isso. Por que ela fala? Porque dinheiro é importante. Por muito tempo, se achou que na igreja não é lugar de falar de dinheiro. Apesar de nós arrecadarmos uma oferta, não se falava especificamente no dinheiro por um tabu. Achar que Deus não se agrada que fale de dinheiro na igreja. Deus não se agrada de você querer ter dinheiro, de incentivar as pessoas a terem mais dinheiro. Por muito tempo, isso foi um tabu nas igrejas. Mas dinheiro, ele não é a coisa mais importante. Ele é importante, mas não é a coisa mais importante. Ele não é a coisa mais importante. Mas olha só, ele afeta coisas importantes. Ele não é a coisa mais importante, mas ele afeta as coisas mais importantes. Ele afeta. O problema financeiro traz problema para outras áreas da nossa vida. Por exemplo, 46% dos casais brigam por problemas financeiros. Quase metade dos casais brigam por problemas financeiros, e desses que brigam, 80% chega ao divórcio. A igreja defende o casamento? Sim. A igreja defende a família? Sim. E por que não se fala de dinheiro na igreja, sendo que o dinheiro é uma das causas de separações de famílias? Você deve conhecer pessoas que se separaram por conta do dinheiro, por conta da falta do dinheiro ou do excesso do dinheiro. O problema é como se lida com o dinheiro. Como se lida com o dinheiro, como o coração do homem trabalha com o dinheiro. Olha só, saúde. Eu listei aqui apenas 5, mas tem mais. 5 doenças causadas por problemas financeiros. Baixa estima. Você está desempregado, você não tem dinheiro, seu filho pede um presente, você não tem condição de dar. Baixa estima. Que pai sou eu? Que mãe sou eu? Ansiedade. Eu quero ter. Ansiedade é viver no futuro, né? Eu quero ter. O que eu vou ter, e a minha casa, e o meu carro, e o meu sonho, está vivendo lá no futuro por conta do dinheiro, trazendo ansiedade para a sua vida. Estresse, irritação, as dívidas trazem estresse, irritação. Insônia, quantas pessoas não dormem por problemas financeiros. Depressão. Algumas delas. Então, dinheiro é importante. Não é a coisa mais importante, mas afeta as coisas mais importantes da vida. E aí eu trago a história do Jorge. Eu conto a história dele aqui no livro. O Jorge é um pai de família, tem a sua esposa e tem um filho. O Jorge ganha R$3.000 por mês. R$3.000 por mês, e ele consegue viver com isso. Ele paga todas as contas dele, não sobra nada, mas também não falta. Ele fica, como muitos dizem, no 0 a 0, né? Ufa, consegui pagar tudo. Não sobrou, mas tá bom, não devo nada para ninguém, posso dormir tranquilo. Esse é o Jorge. Tá? Um dia o Jorge recebe uma bênção e essa arma num problema. Lá no trabalho, o chefe do Jorge chama ele no escritório e diz para ele que vai dar uma promoção. O Jorge agora recebe uma promoção e um aumento de salário. Um aumento de R$900. O Jorge agora não ganha mais 3.000. O Jorge recebe um aumento de R$900. Ele fica muito feliz, muito grato pelo chefe ter reconhecido o seu trabalho e agora ele ganha 3.900. Ele chega em casa feliz e conta para a esposa. E quando a gente tem um aumento, o que a gente faz? Quando a gente ganha um pouquinho a mais, o que a gente faz? Gasta mais, né? Porque a gente sempre
E esse é um problema, a gente sempre quer viver um padrão de vida maior do que o nosso, porque a gente quer viver o padrão de vida do nosso vizinho. A gente quer viver o padrão de vida daquele amigo, não o nosso. A gente não entende que cada um tem seu padrão, cada um tem seu salário, cada um tem sua vida e cada um tem que cuidar da sua vida. A gente não entende isso, né? E então, eles fazem planos, o que nós vamos fazer? E eles ficam pensando, e eles decidem comprar um carro. Nós não temos carro, vamos comprar um carro. E aí eles, mas a gente não tem dinheiro de entrada, lembra? Não sobrava nada, né? Ele empatava, ganhava, gastava. Não tinha dívidas, mas também não sobrava. Mas ela falou, vamos dar uma olhada, né? E aí foram numa concessionária, encontraram lá o vendedor com um sorriso cativante, né? E o bom vendedor, eu digo, ele não vende o carro, ele não vende o bem, ele vende uma emoção, ele vende um desejo, né? E quando ele olha essa família, ele já elogia e diz que é uma família linda, maravilhosa, que merece ter um carro novo, com certeza. Eu tenho o carro que essa família vai precisar. É esse aqui. E quando a família olha, pensa, não é esse, a gente não tem tudo isso. E ele fala, entra no carro, e eles entram no carro. Segura aqui no volante, deixa eu pegar e tirar uma foto de vocês, olha que bonito, olha, depois já pensou postando isso, faz inveja lá para os seus vizinhos, para os seus irmãos lá da igreja, olha como vocês ficaram lindos nesse carro, e eles ficam empolgados, eles se empolgam, porque a gente compra mesmo pela emoção, a gente não compra pela razão. A razão é quando a gente chega em casa e vê o carnê, né? Aí, a emoção é passar o cartão. A razão é quando chega a fatura, né? É essa a nossa realidade. E eles dizem que não tem o dinheiro da entrada. Não precisa, vamos lá na minha mesa mágica, né? Que aí a gente faz contas e tudo se resolve. E aí o vendedor faz as contas e fala assim, olha, ficou em 60 parcelas de R$900. Ele olha para ela olha para ele, confirmação de Deus. É de Deus esse negócio. Você acha? Até arrepiei, nossa. Aí eles decidem e compram o carro, saem com o carro felizes da vida, né? Mas como dizem, né? Felicidade de pobre dura pouco, né? Ele descobriu que ele só ia receber esse aumento daqui uns 2 meses, porque ele estava no meio de um mês, aí tinha que trabalhar o outro mês inteiro ainda para receber no outro mês. E ele também não fez as contas, ele achou que era R$900, mas tem desconto de INSS, do IR, de outras coisas. No fim das contas, não era 900, gente, era 700. Era 700. Ele esqueceu também que tinha que fazer um seguro para o carro. Nossa, tem que fazer o seguro. E o IPVA não está pago esse ano, tem que pagar o IPVA. Né? E tem que pôr gasolina, senão o carro não anda. Né? Gente, o Jorge está lascado. Assim como 70% dos brasileiros. Mas problema financeiro, quem não tem? Brincadeira isso, né? Quem não tem problema financeiro? Dá para levar, leva numa boa. Mas se fosse só problema financeiro, tudo bem, mas isso começou a afetar a sua saúde, porque agora o Jorge já sabia que tinha R$900 para pagar, e ele tinha recebido 700 de aumento, e já pagou tanta coisa que ele já estava endividado, que ele já não conseguia, ele começou a ficar ansioso com esse negócio. Ele começou a ficar ansioso, ele começou a ter pânico, ele passou a ter problemas de dormir, ele foi ao médico, ele viu que isso afetou, ele estava agora com tendência à pressão alta, ele não estava dormindo bem, e isso começou a afetar a sua saúde em vários aspectos. E o Jorge pensou, mas tudo bem, né? Quem não tem problema financeiro, quem não tem problema de saúde, todo mundo tem, né? As pessoas até disputam doença, né?
Eu tenho diabetes. E eu tenho... Fala uma doença pior, né? Porque tá doendo um joelho, o meu tá doendo os dois, né? A gente gosta de falar negativamente a respeito do que a gente tem, porque a gente não quer sair por baixo, né? Nem para o bem, nem para o mal, né? A gente sempre quer estar em cima, né? E eles dizem, está tudo bem, porque quem não tem problema financeiro, quem não tem problema de saúde, todo mundo tem, eu conheço um monte de gente assim. O Jorge começou a fazer hora extra, começou a acordar mais cedo, a dormir mais tarde, a trabalhar mais. Isso afetou sua saúde, mas também afetou o seu trabalho, porque lá no trabalho ele não rendia mais do que ele rendia antes. Alguns momentos ele ficava irritado, ele chegou a gritar com o chefe que deu aquele aumento para ele. Quase que ele perde o emprego. Então, agora o Jorge tem problema financeiro, agora o Jorge tem problema de saúde, agora o Jorge tem problema no trabalho. Mas se fosse só esses 3 problemas, quem não tem, né? Mas isso começou a afetar a sua família. A esposa do Jorge falou assim, Jorge, você não tem tempo para mim, você não tem dinheiro, você só pode ter outra mulher. Ferrou, né? O Jorge agora... Agora a vida do Jorge vai virar um inferno. Agora a mulher sem dinheiro. Agora, o que eu quero fazer? Mas você não viu, mulher? A gente foi lá comprar o carro. E o carro, a gente pensou que era 900, mas eu ganhava 700. Mas por que você não falou para mim? Começam as discussões em família. Daqui a pouco o filho puxa assim a blusa do Jorge. Pai, vamos jogar bola? Que jogar bola, filho? Quem tem cabeça para jogar bola? Não tenho tempo para isso não. O Jorge não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o filho. Problemas em casa, na família. E o Jorge dizia, mas quem não tem problema financeiro, quem não tem problema de saúde, quem não tem problema no trabalho, quem não tem problema em casa, está todo mundo assim. Isso é normal. Isso é normal. E agora o Jorge começa a ser afetado espiritualmente também. O Jorge não vem mais na igreja, o Jorge não lê a Bíblia, o Jorge não ora. O Jorge, que no dia que comprou o carro, veio na igreja, mostrou para os irmãos a bênção, veio aqui na frente, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor, Deus me deu um carro, oh glória, eu estava tão precisando, e Deus me deu um carro, e a igreja, glória, aleluia, 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 e o Jorge não vem mais na igreja, por quê? O Jorge tem vergonha, porque não tem dinheiro para pôr gasolina, o Jorge está endividado. O pastor liga para ele, Jorge, está tudo bem? Aquela clássica resposta, pastores, está tudo bem, eu vou dar um jeito. De não assumirmos o que está acontecendo, não assumirmos a nossa responsabilidade, de dizer, eu fui responsável por tudo isso que aconteceu. Eu preciso de ajuda sim. Não, o Jorge diz, está tudo bem. Estou com alguns problemas financeiros, pastor, mas você sabe que tem um monte de gente assim. Estou com os problemas de saúde, você sabe, né? A lista que tem lá na igreja de pedido de oração de saúde. Problema no trabalho, tem um monte de gente desempregado, que não tem, tá cheio de gente assim. Problema em casa, nem se fala. Então, eu estou passando por esses problemas, mas isso é normal. Normal. Esse é um grande problema nosso. Achar que isso é normal e nos acostumarmos com isso. Quando isso não é normal. Isso é comum. Muitas pessoas passam isso, mas não é normal, porque a vida normal é a vida abundante que Deus tem para nós, irmãos. A vida normal é a que Deus projetou para as nossas vidas. Por que eu não estou vivendo essa vida? Porque eu não estou cumprindo os princípios. E mesmo cumprindo os princípios, a vida já é dura. Vai ter vento, vai ter tempestade, vai ter chuva, vai ter problema. Mas cumprindo os princípios, nós estamos firmes na rocha. Amém? Estamos firmes na rocha. Vamos ver alguns princípios que o Jorge ignorou. Primeiro, a Bíblia fala, não gaste tudo o que ganha. O sábio, Provérbios 21:20. O sábio economiza e tem sempre bastante comida.
e dinheiro em sua casa. Esse é o sábio. Mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que recebe. Tem gente que nem recebe, já gasta antes de receber. Ah, mas eu ganho pouco. Ganha pouco? Talvez você esteja demonstrando pouco valor. O que você precisa fazer? Aumentar o seu valor. Aumentar o seu valor. Se você ganha pouco, é porque você mesmo não está fazendo por onde ganhar mais. Você não está se esforçando, não está fazendo um curso, não está fazendo outra qualificação, algo que lá no seu trabalho é necessário. Ah, mas eu ganho pouco como empreendedor, eu não estou estudando, eu não estou aprendendo, eu não estou me desenvolvendo, eu vou ganhar pouco, eu vou gastar tudo o que eu ganho porque ganho pouco? Não, a Bíblia não está falando aqui para quem ganha pouco ou quem ganha muito, ela está falando que o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que recebe. Gasta tudo? É tolo. Sobra? Guarda, investe, administra. O sábio tem bastante comida e dinheiro em sua casa. Esse é um princípio que o Jorge não se atentou, ele gastava tudo que ganhava. Segundo, planejamento. A Bíblia fala de planejar. O próprio Jesus disse essas palavras: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Jesus está falando, você controla o que você ganha? Você controla o que você gasta? Você planeja? Você tem um orçamento doméstico? Você tem tudo controlado? Você domina o dinheiro? Ou o dinheiro te domina? Isso é um grande problema, porque se o dinheiro nos domina, ele é senhor. E a Bíblia vai dizer, o próprio Jesus vai dizer, que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Tem que escolher. Não pode servir os dois. Se o dinheiro manda em mim, ele é senhor. Como que ele manda em mim? Quando você fala assim, eu não sei onde meu dinheiro foi. Você já falou isso? Eu não sei onde meu dinheiro foi. Eu estou procurando ele aqui, mas eu não acho. Eu não sei onde ele foi. Se você não sabe onde ele foi, ele manda. Ele manda. Ou você manda nele, você que manda ele ir para os lugares, ou ele que vai sem te dar satisfação. E eu digo sempre que a igreja é um lugar que o dinheiro não gosta de vir, né? Você pode ver que muitas vezes o dinheiro fala assim para você, não vou na igreja hoje, né? Principalmente as notas de 100, de 50, fala assim, não vou na igreja hoje. Você fala, vai, não vou. Leva os 5, leva o 2. Porque assim, o dinheiro fala com a gente. O dinheiro fala com a gente. Se você está andando na rua, você encontra um guardanapo, um copo. Guardanapo, copo não fala com a gente. Mas se tiver uma nota, pode ser de 2, de 5. Fala, oi, ei, me pega. Oxe, rapidão. Porque dinheiro fala com a gente. Agora, quando ele chega na nossa mão, a gente tem que dizer quem é o Senhor. Eu sou o Senhor. Aí eu digo que você pega o dinheiro que você ganha e você determina para onde ele vai. Você que determina, olha, esse é do Senhor, esse é da educação, esse é da refeição, esse é do transporte, esse é do investimento. Você determina para onde ele vai, não ele. Está entendendo? Coloca no papel que você vai saber onde ele está indo. Coloca no papel e você fala, puxa, eu não sabia que ele estava passeando tanto no shopping. Coloca no papel que você vai descobrir, não sabia que ele está tomando tanto cafezinho da tarde, que ele está comendo bastante pizza. Você vai descobrir onde ele está indo. Mas precisa planejamento. Precisa planejamento. Outra questão. Voltando no planejamento, o Jorge não tinha planejamento. Ele foi na emoção. R$900 é de Deus, glória a Deus. Né? Tem gente que compra na fé, né? Na fé, sem planejar.
E aí passa a dificuldade, aí fala, mas eu passei dificuldade, mas consegui pagar, né? Cheguei. Pela misericórdia de Deus você chegou, né? Mas quantos estragos aconteceram na sua vida para você chegar lá? Pensa nisso. Foi difícil, mas quanta dificuldade, quanto problema você teve que enfrentar, que não precisava. Terceiro ponto, está na Bíblia também, reserva de emergência. Nós temos que ter uma reserva para tempos difíceis. Tempos difíceis, que eu digo, não é uma catástrofe, talvez sim, como nós tivemos, pandemia, né? Quem tinha uma reserva na pandemia, passou menos sufoco, passou menos dificuldade. Quem não tinha nada de reserva, perdeu o emprego, diminuiu o emprego, diminuiu o valor do salário em alguns casos, né? Mas quem tinha uma reserva, passou melhor. Reserva, segundo os especialistas, você tem que ter uma reserva de pelo menos 6 vezes, no mínimo 6 vezes, o seu salário, o seu padrão de vida. Se você sobrevive com 3 mil, você tem que ter 18 mil guardadinho lá. Coloca lá no Tesouro Direto, que você pode sacar a hora que você quiser, mas ele está guardado numa conta separada da sua, que você mexe, para você não mexer. E assim que surgir uma emergência, você vai lá e saca e resolve o problema. Olha como isso economiza dinheiro. Vamos supor que você tem um carro e o carro funde o motor. Não é barato, né, para consertar. Vamos colocar aí 4, 5 mil reais. Você não tem reserva, não tem. É o Jorge, não tem a reserva. O que faz? Pega dinheiro emprestado com um parente, passa o cartão de crédito. E é um dinheiro que você não tinha, não estava sobrando e agora vai fazer falta. E aí o conserto, que era 5 mil reais, por conta de juros e outras coisas mais, você pagou 7 mil para consertar seu carro. Se você tivesse uma reserva de emergência, você iria no mecânico, quanto que é para arrumar? 5 mil reais. Mas se eu mesmo comprar as peças, cai para uns 4 mil. Tá. E se eu pagar à vista? Eu faço aí 3,5. Olha só, de 5 ele pagaria 3,5. Tiraria da onde? Da reserva. E depois reporia a reserva de novo aos poucos, com cuidado, sem se apertar. Por que muitas pessoas se apertam? Elas vão passando tudo no cartão e acham que tudo dá para resolver no cartão. Tem gente que agradece a Deus quando recebe um cartão novo. Não agradece não, gente. Não foi Deus que mandou, não. Ô, glória, cartão, deixa eu abrir. 3 mil de limite. Oh, Deus é bom. Não faz isso não. Não é Deus que está mandando essas coisas para você, não. Pode ser o devorador, né? Pode ser o demônio. Ou pode ser o banco mesmo, né? Ele quer que você gaste. Ele quer te dar limite. Ele quer te mostrar que você pode, mais do que o seu salário. As criancinhas até não entendem muito isso, né? Quando a gente sai e paga com cartão, ela acha que é tudo muito fácil. E quando a gente fala que não tem dinheiro, ela fala assim, passa o cartão. É assim que a gente está educando nossos filhos? É assim que a gente está dando educação financeira para as nossas crianças? Tudo é possível tendo um cartão de crédito. Né? Tudo é possível. Nem precisa nem crer mais, né? Mas enfim, a reserva de emergência está na Bíblia. Olha só, José falando para o faraó, hein? O José falando, o José da cadeia, lá da prisão, sai da cadeia, mas ele é servo de Deus, tem princípios, tudo que ele coloca a mão prospera, não é assim? Tudo que José põe a mão prospera. Por quê? Porque ele cumpre princípios. Ele fala para o faraó, sabe aquela história das vacas magras, das vacas gordas, o sonho, vai ter crise, 7 anos de crise, vai ter 7 anos de prosperidade. O que a gente faz? Faça isso, faraó. Ponha governadores sobre a terra. Tome a 5ª parte, 20%, da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. E juntem toda a comida desses bons anos que vêm e amontoem o trigo debaixo da mão de faraó, para mantimento das cidades e os guardem. Assim será o
mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Olha que sabedoria, sabedoria bíblica, sabedoria de Deus. Guarde 20%. Se você guardar 20% do seu salário, em pouco tempo você será uma pessoa abastada. Você terá dinheiro, recursos para aproveitar oportunidades. Você já viu oportunidades? Um terreno barato, mas você não tem dinheiro. Um carro barato, mas você não tem dinheiro. Uma oportunidade, mas você não tem dinheiro. Se você tivesse guardado 20%, você teria. Você aproveitaria, você seria mais próspero, você seria mais abundante. E a prosperidade, então, ela vem para nós, para que ela chegue nas outras pessoas. É bom ajudar o próximo? Sim ou não? É bom ajudar um parente que passa dificuldade, necessidade? É muito bom, gente. Isso glorifica a Deus. Quando você chega com uma cesta básica em uma casa que está passando fome, Deus é glorificado? Deus é glorificado. Agora, quando você chega numa casa e fala assim, irmão, vou fazer uma oração aqui, porque nem eu tenho, mas Deus vai prover para as nossas vidas, e sai todo mundo triste, Deus não é glorificado. Deus quer que você seja abundante para ajudar outras pessoas. Não é só para você, não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Ele. Ele dá semente a quem semeia. Pense no dinheiro como uma semente. Ele dá dinheiro a quem semeia, quem sabe usar, quem planta e colhe, quem usa de forma honrada, Ele dá. Porque Ele é dono do ouro, da prata, de todas as coisas, e Ele dá. O Egito se tornou a nação mais rica e poderosa da terra, porque ele foi guardando. E as pessoas, quando vieram na crise, davam casa, davam terras, davam tudo para ter comida, porque só o Egito que tinha. Vamos aprender com José? Amém. Eu não vou falar de todos os princípios, que são muitos, olha só alguns aí. Princípio do buscar conselheiros, princípio da semeadura, do trabalho. O trabalho é um princípio, gente, não é castigo não, tá? Devemos trabalhar. Princípio da poupança, do consumo, da dívida, da fé, da herança, da honra, do senhorio, do contentamento, da fiança, né? Cuidado, hein? Não seja fiador, não perca aquilo que você tem. A Bíblia está falando para não ser fiador. Tem gente sendo fiador de irmãos. Depois perde a casa. Já aconteceu, gente, conheço. A Bíblia já falou, não faz. Você quer fazer? Você que sabe. Generosidade, enfim, são princípios que nós precisamos aplicar. Mas qual o maior princípio? Existe um princípio soberano sobre todos esses. Qual o maior princípio? Salmos 24:1. Vamos ler? Do Senhor é a terra, e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Amém. Você mora nesse planeta aí? Então você é dele. Amém? A terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Você é dele. Mas não só você. A roupa que você está vestindo é dele, não é sua não, é emprestada. O carro que você dirige é dele. A casa que você mora é dele. Mesmo que seja alugada ou sua, é dele, não é sua não. Não é do dono do apartamento, não, é dele. Tudo o que temos é dele. Esses bancos aqui não são da igreja, é dele. É dele. Tudo é dele. A nossa vida é dele. O ar que respiramos é dele, é ele que deu. Aleluia. Talvez você nem se apercebe que você tem ar, que entra ar no seu pulmão, que você respira. Mas quando uma pessoa está hospitalizada sem ar, ela sente que ela precisa de algo e ela não consegue. Você está respirando naturalmente, estou respirando naturalmente, porque o ar é dele, aleluia. O oxigênio é dele, tudo é dele.
O seu diploma é dele, essa capacidade que você acha que tem de fazer, de empreender, de trabalhar, é dele. Essa sabedoria é dele, tudo é dele, tudo é dele. A sua esposa é dele, o seu esposo não é seu, é dele. Os seus filhos são dele, amém? São dele. Tudo é dele, seu cachorrinho é dele, seu gatinho é dele, aquele passarinho é dele. Tudo é do Senhor, esse é o maior princípio. Isso quer dizer que nós daqui não vamos levar nada. Nada. Tem até a história de um rapaz que era muito rico, e ele falou, eu vou levar para o céu uma barra de ouro. Ele pegou um dinheiro que ele tinha, ele estava próximo à morte, ele pegou o dinheiro que ele tinha, comprou uma barra de ouro e falou assim para a esposa, quando eu morrer, você coloca no meu terno essa barra de ouro, que eu vou levar lá para o céu, né? Como memória das minhas conquistas nessa terra, como que eu fui rico. Vou olhar para essa barra e vou falar, nossa, como eu fui rico. E ela colocou lá no seu terno, né, a barra de ouro. É uma parábola, tá, pessoal? Não acontece. Ele morreu e foi para o céu. Chegou lá no céu, lá nos portais, né? Os anjos vieram recepcioná-lo, falou, opa, seja bem-vindo ao céu, tal. E ele falou assim, eu tenho um negócio para mostrar para vocês. Aí ele pegou assim a barra de ouro, assim, pá. Aí mostrou para os anjos olharam assim, começaram a dar risada na cara dele. Começou a dar risada, os anjos. O que vocês estão rindo? O que vocês estão rindo? Isso aqui é asfalto. Aquilo que a gente tanto valoriza aqui nessa terra, lá no céu é asfalto. Não vale nada. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao nosso coração, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Aleluia. E aí isso serve aqui e lá. As coisas que Deus tem preparado para mim e para você aqui são grandiosas e a gente às vezes não enxerga. Eu, pelo menos, nunca imaginei que eu estaria fazendo o que eu faço hoje, na amplitude que eu estou fazendo, eu nunca imaginei. E uma irmã até me disse algo interessante, eu recebi bênçãos de Deus que eu nem sabia que existia, portanto eu nunca pedi. Porque Deus é assim, irmãos, Ele é rico, Ele é abundante, Ele é transbordante, e Ele nos dá essas coisas maravilhosas, e a gente tem que reconhecer que nada que temos é nosso, é tudo dEle. Então é tudo dEle, eu posso viver uma vida desordenada. É tudo dEle, não é meu? Tranquilo, lá no céu, eu pego lá as barrinhas de ouro lá, ou asfalto, né? Não, a palavra vai dizer que nós somos os administradores, amém? Tudo é dele, e nós somos os administradores de tudo que ele deu. O nosso tempo não é nosso, é de Deus. Como a gente está usando o nosso tempo? Como estamos usando o nosso tempo? Nosso tempo tem sido útil para o reino de Deus, para aplicarmos os princípios de Deus. Como temos agido com relação à nossa família que é de Deus? Como? Como temos administrado nossa casa? Como temos administrado nosso trabalho? Como temos administrado o nosso corpo, a nossa saúde? Você sabia que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Como você está administrando o seu corpo? Como você está fazendo para que o seu corpo viva mais, para que tenha mais saúde? Estamos administrando o que Deus deu? Eu digo sempre uma frase que às vezes choca: Deus não administra a sua vida. As pessoas falam, não, Deus administra. Está falido, está quebrado, família detonada, e vai falar que Deus administra a sua vida? Deus administra
O que você tem, será que Deus está administrando? Não, Ele não administra, Ele dá para você administrar. Nós temos a administração, Deus tem o controle do mundo, do universo, dos tempos, das estações, Ele tem o controle de todas as coisas, mas pessoalmente, assim, cada um administra a sua vida. Não dá para colocar isso na conta de Deus. Porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso vai colher. O que eu colho hoje é fruto do que eu plantei ontem. Verdade ou não? Eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Portanto, a gente precisa melhorar a nossa colheita. Como? Plantando hoje boas sementes. Plantando hoje bons princípios. Plantando hoje coisas excelentes. Para que amanhã a gente diga, puxa, hoje eu estou colhendo coisas melhores. Hoje estou colhendo coisas melhores. E aí Jesus, ele ensina a gente sobre isso, sobre a grandiosidade de Deus de ter todas as coisas, com uma parábola. Aquela parábola que um senhor muito rico sai para uma viagem e distribui os seus bens para os seus servos. E para um ele dá 5 talentos, para outro ele dá 2 talentos, e para outro ele dá 1 talento. E diz que ele deu segundo a capacidade de cada um. Note que Deus é justo. Ele dá segundo a sua capacidade de cuidar. Senhor, por que não me deu mais? Porque você ainda não está capaz de cuidar. Isso é bondade de Deus. Ele te dá o que você consegue administrar. Comece a administrar bem o que Ele já te deu, Ele te dá mais para administrar. E esses servos, então, eles começam a trabalhar os recursos, e o Senhor vai viajar, e o que recebeu 5 multiplica os talentos, multiplica e dobra. O que recebeu 2 multiplica e dobra. O que recebeu 1 enterra. O Senhor volta e pede conta. Meu servo, eu te dei 5 talentos, o que você fez? Multipliquei, Senhor, trabalhei, deu trabalho. Dá trabalho, gente, multiplicar semente dá trabalho. Mas eu me empenhei, eu arrisquei, eu não tive medo, e Deus me abençoou, e aqui está. Bom e fiel servo, tem uma festa preparada, entra para a festa, para o gozo do seu Senhor. Recebeu 2, da mesma forma, multiplicou, dobrou, bom e fiel servo, entra para a festa que eu tenho preparado. O que recebeu 1, teve medo. O pior bloqueador da nossa prosperidade é o medo. Deus quer te fazer grande, Deus quer te fazer, não grande maior que Ele, gente, entenda muito bem o que estou falando. Ele quer te fazer grande porque Ele está em você, e quando você cresce, o nome dEle cresce, o nome dEle aparece, você está entendendo? Então Ele quer te fazer crescer e prosperar, por isso Ele fica tão chateado com esse servo que enterra, e não cresce, não prospera. Ele então diz para tirar dele, e dar ao que tem mais. Olha, parece algo injusto, mas não é. Porque Ele é o Senhor, Ele dá para todo mundo talentos, Ele dá para todo mundo coisas para cuidar, coisas preciosas que você sabe o que é. Ele quer que você cuide, Ele quer que você multiplique, Ele quer que eu multiplique, que eu faça isso. Mas o servo, ele diz assim, eu sei que o Senhor é um homem duro. E tive medo, enterrei o meu talento. Essa é a pergunta que Deus está fazendo para nós nessa manhã. O que você fez com o talento que eu te entreguei? O que você fez com tudo o que eu te dei? Essa é uma pergunta difícil.
Porque a gente já sabe o destino daquele que multiplica e daquele que enterra. Mas essa frase do servo inútil, tive medo, escondi na terra o teu talento, mostra para nós que o medo nos faz esconder a luz de Cristo em nós. O medo nos faz enterrar as coisas boas que Deus nos deu. O medo nos bloqueia. Quem aqui já teve medo ao decidir se casar? Mas sabe hoje que foi algo bom que você fez e teve que vencer o medo? Quem aqui teve medo de começar a empreender e começou e fez, realizou, hoje olha para trás, teve luta, teve dificuldade, mas valeu a pena enfrentar o medo, porque aquele que tem medo não faz, aquele que tem medo não realiza, aquele que tem medo não empreende, aquele que tem medo não consegue multiplicar os dons e os talentos que Deus deu. Eu escrevi um livro, mas quantos livros estão aí dentro de você, esperando alguém está esperando para ouvir essa mensagem que arde no seu peito, no seu coração, algo que Deus fez e realizou. Por que você não escreveu ainda? Porque tem medo. Porque tem medo. Medo do quê? Medo de falhar. Medo de falhar. Na verdade, você não tem medo de falar em público, você não tem medo de empreender, você não tem medo de casar, você não tem medo de ter filhos, você tem medo de falhar. Porque você acha que o seu Deus é um Deus mau, é um Deus cruel, é um Deus bravo, rancoroso. Você não entendeu. O Deus que você serve é um Deus de amor e misericórdia. Nessa manhã eu quero dizer: Senhor, me perdoe, porque não estou cuidando do que Tu me deste como deveria. Mas me perdoe, Senhor, me ajude, Senhor, porque eu quero melhorar. Eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um marido melhor, uma esposa melhor, eu quero ser um chefe melhor, eu quero ser um empregado melhor, eu quero ser um empreendedor melhor, eu quero ser alguém melhor, Senhor. E eu sei que o Senhor já me deu tanta coisa e eu não estou fazendo nada com o que o Senhor me deu. Sabe o que esse Deus vai dizer para você? Eu estava esperando você falar isso, porque eu quero te ajudar, aleluia. Esse nosso Deus, irmãos, esse nosso Deus, o amor dele é impressionante, como diz aquela canção, né? Ele joga luz nas trevas, quando estamos nas trevas, fechados, quando achamos que não tem solução, ele joga luz nas nossas trevas. Ele sobe montanhas só para nos encontrar, amém? Ele derruba muralhas só para nos encontrar. Ele desfaz as mentiras só para nos encontrar. E quantas mentiras ouvimos a nosso respeito? Mentiras do tipo: você não consegue, você não é bom, você é burro, você não é inteligente, você não vai dar em nada. Quantas mentiras nós ouvimos? Não. São todas mentiras, porque a única palavra que importa é a palavra que sai da boca de Deus. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, aleluia. Você é meu filho amado, na qual eu busco, e não tem como fugir de um amor que é perseguidor, aleluia. Esse amor te persegue, aleluia. Você pode até se desviar, mas esse amor vai te perseguir e vai te encontrar aonde você estiver. Quero te convidar a orar então. Orar. Para quê? Para que eu olhe para tudo que Ele já me deu e comece a multiplicar esses dons, esses talentos, comece a agir de forma diferente, e colher os frutos desses princípios de prosperidade. A gente falou um pouco sobre dinheiro, mas os princípios são para todas as áreas da vida. É para a nossa saúde, é para a nossa família, é para o nosso trabalho, é para a nossa vida espiritual.
Nós precisamos prosperar. Quem quer prosperar? Amém? Fique em pé. Fique em pé. Feche os teus olhos, eu quero orar com você e por você. Aleluia, Pai. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigado, Deus, pelo teu amor impressionante. Senhor, tu não precisas provar nada, Senhor, para nós, a respeito do amor que tens por nós, porque tu já provou, enviando o teu Filho para morrer por nós, em nosso lugar, Senhor. Ó Senhor, os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito são pensamentos de bênção, são pensamentos de paz, são pensamentos de abundância. Os teus pensamentos ao nosso respeito são os melhores. Ó Senhor, mas nós estamos estragando tudo, Senhor. Nós temos feito tudo errado, Senhor. Nós até ouvimos tua palavra, mas não estamos aplicando esses princípios em nossas vidas, Senhor. Nós temos orado a Ti, pedindo a Tua ajuda, mas nós não estamos fazendo o que precisamos fazer, Senhor. Oh, Senhor, nós estamos Te adorando aqui, Senhor, dizendo que Tu és o Senhor da nossa vida, mas no nosso dia a dia, na segunda-feira, estamos vivendo do nosso jeito, Senhor. Estamos vivendo nas nossas próprias convicções. Ó Senhor, do jeito que achamos que é o melhor, Senhor, mas nós queremos hoje Te entregar nossa vida, Senhor. Te entregar nossa vida como um todo, Senhor, para que Tu prospere o nosso caminho, para que Tu prospere nossa vida, Senhor, que Tu prospere os nossos negócios, para que Tu prospere a nossa família, que o amor aumente em casa, Senhor, que o beijo aumente, que o abraço aumente, que as palavras de carinho, de apreciação sejam aumentadas lá em casa, Senhor. Oh Senhor, que eu cuide da minha saúde, que eu me alimente melhor, Senhor, que eu não coma veneno, Senhor, que são me oferecidos. Oh Senhor, me ensina a viver, Senhor, aleluia. Me ensina a viver, Senhor, ensina-me a andar nos Teus caminhos, Senhor. Me ensina a andar segundo os Teus princípios e os Teus valores, Senhor. Me ensina, Senhor, a ter uma vida que glorifica o Teu nome, a ter uma vida que Te quer, Senhor, a cada dia, Senhor. Oh, Senhor, se desejarmos mais a Ti do que o ouro, aleluia, Senhor. Queremos Te desejar acima de todas as coisas, Senhor, porque Tu és o que importa, Tu és o melhor, Senhor, que temos aqui, Senhor, não há outro. Não há outro lugar que podemos ir, Senhor, não há, Senhor. Oh, Senhor, toca nele, nela, Senhor, toca nesse jovem casal, Pai. Oh, Senhor, esse casamento tem tudo para dar certo, Senhor. Oh, Senhor, só basta aplicar princípios poderosos para que ele seja transformado. Essa empresa pode prosperar tanto, Senhor. Oh, Senhor, só basta os Teus filhos aplicarem princípios lá na empresa, aleluia. Essa igreja pode prosperar cada dia mais, Senhor. Basta ter um só coração e viver os Teus princípios. Senhor, nós estamos aqui para Te obedecer, Senhor, para Te honrar, para Te louvar, Senhor. Obrigado, Pai. Queremos Te exaltar e Te glorificar.